você come, o que você bebe, o que você fuma. O que você compra, o que você veste, o que você usa. Com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve. Gente, essa música é muito política. O que vocês pensam quando eu questiono o que é política, né? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês diante desse questionamento, né? Diante dessa pergunta mesmo, o que é política para vocês, né? Bom, para mim, política é simplesmente tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu leio, tudo que eu assisto, né? Tudo para mim é política, né? Tudo está relacionado com política, né? O sentido da palavra política, se a gente for pesquisar no dicionário, né, ou até mesmo na internet, ele está relacionado com a polis, né? Politicos vem do grego, organização da polis, e a polis é o Estado. Então, política tem a ver com a organização do Estado. Aparentemente parece algo simples, né, de se pensar, legal, né, organizar o Estado, vamos organizar essa bagaça então. Mas, claramente, nós conseguimos perceber que não é tão simples assim, né? E não é tão simples porque a política está desde as pequenas coisas que a gente faz até as maiores e as de mais responsabilidade, né? Como ir para a rua manifestar, dar valor ao seu voto, né? Ter um voto consciente, né? Pesquisar o candidato, a função que ele vai ter, né? São coisas de grande responsabilidade, né? E aí tem as coisas menores que aparentemente não tem tanta responsabilidade, mas na verdade tem, né? Como, por exemplo, assistir a live de um cantor sertanejo, né? Eu não assisto live de cantor sertanejo, exceto a Marília Mendonça, porque ela é maravilhosa, né? Mas eu não gosto de cantor sertanejo porque, primeiro, eles apoiam uma maneira amorosa de pensar, né? Que eles chamam, inclusive, de sofrência, da qual eu, enquanto estudante de psicologia e não monogâmico, sou totalmente contra. E segundo, porque a grande maioria deles apoia o Bolsonaro, né? Então eu não consigo separar o fato de eu ouvir a música dele com o fato dele apoiar uma pessoa que eu abomino, né? Com ideais que eu abomino, né? Eu não consigo ignorar uma foto de um cantor sertanejo com o atual presidente e conseguir ouvir a música dele numa boa. Não consigo, né? Porque o meu ideal político não permite, né? E aí a política, ela tá carregada de valor nosso, né? Dos nossos valores, dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, do que a gente julga justo, né? Do que a gente julga certo, né? Então muita gente fala assim, nada a ver, só tô curtindo a música do cara. Não é só isso que você tá fazendo, né? Você tá dando ibope, você tá dando acesso, você tá dando dinheiro, né? E esse dinheiro vai pra carne que ele assou pro presidente, né? Então, as coisas não são tão simples e é por isso que a gente precisa aprender a estudar a política e a pensar a política, porque as coisas não são somente aquilo que parece, não é somente aquilo que se apresenta para nós, tem muita coisa por trás, né? A política, ela é um conjunto de engrenagens, né? Onde nós fazemos parte, nós estamos nessa engrenagem, e essa engrenagem ela vai funcionar de uma forma a beneficiar uma parcela muito pequena da nossa sociedade e muito rica, né? É uma galera branca, hétero, cis, rica, né? E essa galera não quer ter os seus bens comidos, né? Essa galera não pensa em divisão justa de renda, essa galera não pensa em boas leis trabalhistas, né? Então por que eu vou fazer essa engrenagem funcionar direito para essa galera, né? Isso é política, isso é pensar política. Ir contra essa engrenagem, ir contra esse sistema, né? É por isso também que eu não entro na van, eu não entro no Madeiro, né? Eu não consumo determinados produtos, eu não assisto determinados canais, porque faz parte de uma engrenagem da qual eu quero que essa engrenagem, na verdade, se exploda, né? Quero que essa engrenagem caia por terra, né? Então não é só
deixar de ir num determinado bar, né? Não é só deixar de ouvir uma determinada banda ou um determinado cantor, né? Tem toda uma coisa maior por trás disso, né? O fato de eu ser um homem trans também é algo político. O meu corpo, ele é político, né? As mulheres, elas manjam muito, né, dessa questão corpo política, né? Quando elas abdicam, por exemplo, do sutiã, enfim, eu pago muito pau para a maneira como o feminismo é político, assim, né? A mulherada consegue colocar mesmo seus ideais naquilo que aparentemente não parece ter nada a ver, né? O fato de eu ser não monogâmico também é um ideal político, uma atitude política, né? Porque eu vou contra me relacionar de uma forma normativa, né? Nossas orientações sexuais, o fato de eu ser vegetariano é extremamente político. A nossa alimentação, na verdade, ela tem a ver com política. O quanto você come, o quanto de alimento você compra, né? Pensar na distribuição e na doação, né, desses alimentos de uma forma justa, obviamente que é política, mas você, dentro da sua própria casa, você já está tendo várias atitudes políticas. O tempo que você demora tomando banho, um copo d'água que você toma, a torneira que você fecha para escovar os dentes, isso é política, né? Isso está imbricado, isso está relacionado com política, né? Política não tem só a ver com essa guerra entre Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, o PT e outro determinado partido, né? Não é só isso que é a política. Tem a ver, mas tem várias outras coisas também que a gente faz que é de cunho muito político, porque política é um ato, política é uma atitude, né? Política é uma escolha, né? Então, quando eu escolho não assistir a live de um determinado cantor sertanejo, o que tem por trás dessa minha atitude, né? Quando eu não frequento um determinado bar porque esse bar teve uma atitude homofóbica, esse bar teve uma atitude machista, esse bar apoiou um determinado candidato, o que está por trás de eu me negar a dar ibope, a dar valor a esse tipo de comércio, né? Então, eu acredito que a gente precisa estar muito mais próximo da política. Na verdade, a gente precisa primeiro tomar consciência de que tudo isso que a gente faz é político, né? Tem gente que consegue ignorar, né? Tem gente que consegue ignorar os seus valores, né? O seu pensamento e assistir a live do cantor sertanejo. Tá tudo bem, né? Beleza, se você consegue separar, se você consegue ignorar, né? Se você tem consciência do que esse cara apoia, né? Do que essas pessoas apoiam e ainda assim você consegue consumir, você consegue estar perto, você consegue ter uma relação, tudo bem, né? Eu não consigo porque para mim política é algo muito maior, é algo que envolve de mim muitas questões que vão envolver justamente os meus valores, né? Eu não consigo estar de acordo com quem apoia o opressor, né? E para mim política é muito mais do que lutar contra o opressor, é lutar contra os que apoiam a opressão também, né? A política é muito mais do que lutar, por exemplo, contra a ditadura, é lutar contra os que apoiam a ditadura, né? E é por isso que a política é um exercício árduo, né? É um exercício dolorido, é um exercício diário, né? Porque cada uma das nossas atitudes vai ser política, vai nos levar a uma atitude política, né? Então, tudo, galera, que a gente faz é política. E aí, eu deixo aberto os seus próprios questionamentos, né? Desde o momento que vocês acordam até o momento que vocês vão dormir, o que durante o dia de vocês fizeram que foi político, né? Como vocês se comportaram, quais as escolhas que fizeram, o que assistiram, qual música ouviram, né? Vamos refletir um pouco mais nessas ideias que eu estou transmitindo, né? Aliás, o meu canal é político, né? As reflexões que eu trago sobre não monogamia, transgeneridade, política, né? São atitudes políticas numa visão micro, né? Mas ainda é política. E é isso também que eu movimento vocês a fazerem, né? De que micro forma, né? Trabalho de formiguinha mesmo, a gente pode começar a fazer política. E aí a gente já
começa a ter esperança de algo um pouco maior, né? Eu convido até a assistirem filmes, né? A gente tem V de Vingança, a gente tem Bacurau, que é um filme nacional maravilhoso, Laranja Mecânica, né? A gente tem vários filmes de cunho político, a gente tem séries, né? Como La Casa de Papel, né? A gente tem The White People, tudo são Las Chicas del Cable, né? Em português, As Telefonistas, tudo tem cunho político, né? E vai fazer a gente refletir também, né? Eu sempre fui muito criticado e ainda sou muito criticado por ser radical demais, né? Me acham radical demais. Justamente por eu evitar entrar em certos lugares, justamente por eu não comprar uma determinada marca, ou por eu não consumir, assistir, ouvir, enfim, né? Me acham radical demais. Mas é que eu não consigo, como eu falei, separar, né, os meus valores dessas questões, né? E por isso que para mim política é tudo. E inclusive, atualmente, ficar em casa é uma atitude política diante de um líder de Estado que acha que a gente deve ir para a rua e voltar à vida normalmente, né? Então vamos, quem puder, obviamente, ficar em casa, continue em casa, porque nós estamos tendo um ato revolucionário, né, com tudo isso. E na minha humilde opinião, eu acho que revolução é um pouquinho aí do que o Brasil precisa.